Olá, estudantes! Boa noite! Eu sou a Celina Gomes, professora de História, e hoje eu estou aqui para falar com vocês de um assunto que é aquele primeiro assunto, geralmente no primeiro dia de aula. E eu vou falar desse assunto hoje, já no fim do ano, porque eu estou com muita saudade de vocês, muita saudade de estar com você. E veja bem, e por que eu estou aqui agora e vou falar deste assunto nessa época? Porque ao estar dando aula de história, muitos estudantes estão fazendo essa pergunta: professora Celina, para que serve estudar história? E aí eu tento falar com você da importância, né, do estudo dessa disciplina, mostro os conteúdos, faço uma relação do passado, trago para os dias de hoje, mas não é só o suficiente, né? Por isso eu estou aqui hoje para falar com você desse assunto. E aí eu fico pensando assim, né? Vocês, estudantes, estão aí assistindo aula online na plataforma Teams e eu, né, professora Celina, estou sentada aqui do outro lado, em frente ao computador. Semana passada eu falei, eu não vou mais ficar sentada, eu vou arrumar um jeito de ficar em pé e fazer a aula, né? Então eu estou tentando fazer dessa outra maneira, porque eu imagino que você, estudante, está aí do outro lado assistindo a aula de história e deve pensar assim: qualquer momento essa professora vai voar. Por quê? Porque, gente, estou sentada e é tanta coisa assim, tanta mexeção, né, com as mãos e vai para lá e vai para cá, que daí eu fico pensando que vocês imaginam, ela vai voar, mas não vou não, tá, gente? Eu vou ficar aqui mesmo. Então vem cá comigo, vamos ver. Eu deixei aqui um questionamento para você. Qual é o questionamento? E você, que ideia que faz da história? Então, vem comigo. Hoje, depois desse vídeo, você vai fazer essa reflexão. Que ideia que você faz da história? Primeiro, comecei assim, fiz um quadro bem simplesinho, né, pra gente facilitar aqui a nossa compreensão, que eu vejo que é uma das principais palavras de quando falamos desse assunto de história, é a palavra compreensão. De que forma que nós vamos compreender, né? Então, eu coloquei aqui um conceito para história. O que é história? Para que serve estudar história? Esse conceito, eu peguei uma parte aqui desse livro, que é a Apologia da História, ou o ofício do historiador, né? O trabalho do historiador, do autor Mark Bloch. Isso aqui é um livro assim, ó, dos historiadores andar com ele aqui debaixo do braço, que nem uma garrafa de café, né? Que quem é que não gosta de um cafezinho e um bom livro? Está relacionado à nossa profissão. Então, olha só, coloquei o conceito. É uma ciência que estuda o homem ao longo do tempo. Ah, tá bom. História, então, é uma ciência. Em outros livros, muitos autores não falam que a história é uma ciência, e sim que a história é um estudo. Mas a ciência, ela está relacionada a um estudo, a uma pesquisa, porque o historiador, ele não pode chegar numa sala de aula e inventar um fato, um acontecimento. Não. O que ele vai fazer? O historiador, ele estuda, ele pesquisa, ele investiga muitos assuntos. Depois desse estudo bem elaborado, é que o historiador vai estar a par e falando sobre os acontecimentos, sobre os fatos históricos e fazendo determinadas relações. Então, olha só, como eu disse, compreensão dos acontecimentos. Essa palavra aqui, a palavra compreensão, acho que é uma palavra-chave, né, para nós que somos professores de história. Nós vamos
né, compreender os acontecimentos, compreender os fatos, e ao fazer isso, nós vamos estar passando para os estudantes, né, assim, discutindo. Hoje, quando nós falamos do estudo da história, e muitos não gostam, né, eu falo porque na sala de aula eu vejo isso, não gostam por quê? Porque no Brasil nós tivemos um período chamado de ditadura militar. A ditadura militar, que foi de 1964 até 1985, nesse período, o ensino da história ele não podia ser reflexivo, discutido ali em sala de aula com o estudante. Nesse período foram só passados aquilo que estava nos livros. E nem sempre, né, aquilo que está no livro condiz com toda a verdade. Por quê? Porque a história ela está em constante mudança. Um exemplo que eu vou dar para você entender que a história está em constante mudança e que nós precisamos estudar o tempo inteiro é sobre a história do Brasil, sobre a história do imperador Dom Pedro I e as suas esposas. A primeira, a Dona Leopoldina, e a segunda, a Dona Amélia. Esses personagens importantes da nossa história foram exumados, os seus corpos, agora em 2012, 2013, teve toda uma autorização para que isso acontecesse, né? Ou seja, estudar história. E nessa exumação, nessa pesquisa, nesse trabalho que teve com os corpos ali desses 3 personagens, perceberam muitas características que eram contadas nos livros de história que realmente não aconteceu. Como, por exemplo, a queda que a Dona Leopoldina teve, né? Diz que ela foi empurrada da escada, e quem fez isso? Dom Pedro I, tem alguns livros que retratam isso, que ela quebrou o fêmur. E nessa exumação, eles constataram que não tinha nada disso. Então agora nos livros, isso será diferente. Então por isso é importante, né, que seja uma ciência, que seja um estudo, que seja uma pesquisa. E que eu digo o seguinte também, que a história, ela é um quebra-cabeça. Ela é um quebra-cabeça que você não vai encontrar a última peça para encaixar nesse quebra-cabeça. Por quê? Porque vão estar sempre acontecendo novos fatos, novas pesquisas, novas descobertas, e tudo isso vai fazer parte das transformações das sociedades. E aí, veja bem, o historiador, ele é um professor de história, ele estuda história, né? E a partir de quê? A partir das fontes históricas. Daí, eu elenquei para vocês aqui alguns tipos de fontes históricas utilizadas por esses professores, né? Por esses historiadores, para a compreensão dos fatos, dos acontecimentos mundiais. E o que é mais importante dessa questão do estudo da história? Para que serve estudar história? Serve, não esqueça disso, para permanência de valores, inclusive valores estes aqui, que eu falo que eles são valores universais. Valores universais, o respeito à democracia, os direitos humanos, respeito à minoria e também a questão da identidade cultural. A história, ela valoriza isso. Ela faz com que nós, cidadãos, possamos ser pessoas melhores a cada dia. Se não for pelos conteúdos, pelos fatos e pelos acontecimentos, quando nós compreendemos, nós nos tornamos melhores. Quando somos capazes de perceber o nosso passado histórico, nós temos condições de agir sobre a realidade. E eu volto a dizer que, para que serve estudar história? Compreender não apenas o passado, mas entender o presente e todos os seus impactos no futuro. A história, ela valoriza nós, cidadãos. Por quê? Porque quem é que
faz a história? Todos nós fazemos história. E para que a história, esse conteúdo e essa disciplina seja compreendida por você, estudante, nós precisamos valorizar a nossa vida, a nossa dignidade. E estudar história nos faz ser melhores a cada dia. Era esse o meu recadinho para vocês hoje. Vamos estudar história? E você, que ideia faz da história?